Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal, na minha página do Facebook ou no meu perfil do Instagram, não importa de onde você está me assistindo. Vamos começar aqui mais uma live de perguntas e respostas. Hoje eu entrei bastante atrasadinha, prometi que seria às 9 horas, né? Já são quase 9h30, mas vamos começar aqui. Se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, aqui nessa live, meu nome é Janice e eu ajudo mães a conseguirem que seus bebês durmam pelo menos 6 horas de sono noturno, 6 horas consecutivas, mesmo que eles sejam bem pequenininhos. E como eu já falei aqui nessa live, hoje eu vou responder perguntas que vocês deixaram para mim nas caixinhas. Eu selecionei aqui só 10 perguntas que eu acho que são aquelas assim que tem mais a ver com o meu tema, que tem mais a ver com o meu conteúdo e que eu acho que vai ajudar o maior número possível de mães, né, que estão aí talvez enfrentando a privação do sono com os seus bebês, enfrentando a dificuldade de seus bebês dormirem, tá bom? Então vamos lá. A primeira, assim, como ter mais tempo para mim? Credo, não consigo fazer mais nada, quero minha vida de volta. Vamos lá, como ter mais tempo para mim? Essa é uma grande questão, né, que surge quando a mãe se vê ali nas primeiras semanas após o parto e o bebezinho 100% dependente dela, né? Então, o que acontece? Tem que haver aí uma certa, primeira coisa, rotina, organização dessa rotina, né? A mãe tem que entender como é que funciona, né? Tem que saber como é que funcionam ali os mecanismos da vida do bebê, da sobrevivência, né? Não pode ser uma coisa assim, surpresa, né? Agora isso, agora aquilo, agora banho, agora mamar, agora não sei o quê, agora... Porque senão realmente você fica muito entregue ali e acaba abandonando outras coisas que dependem de você também, né? Existem outras áreas da sua vida que continuam dependendo muito de você. Não 100%, mas o bebezinho acaba te tirando muito dessas outras áreas da sua vida. Se você não tiver essa organização, né? Eu não sei se você já assistiu o meu vídeo que eu conto da história da minha amiga, né, que quando eu ajudei ela, foi a segunda pessoa, assim, fora da minha casa que eu ajudei a organizar a rotina, a colocar a rotina e ajudei a filhinha dela, né, a começar a ter um sono noturno de qualidade. A primeira coisa que aconteceu, o primeiro agradecimento que a mãe dela fez foi porque teve tempo de lavar o cabelo, né? A bebê tinha cerca de 1 mês, né? Então ainda não tinha amadurecido os mecanismos de sono noturno. Ela continuava acordando às madrugadas para mamar, mas a mãe já conseguiu fazer as coisas de uma maneira organizada. A mãe conseguiu entender os horários, as necessidades, a demanda do bebê, né, da bebezinha, de maneira em que ela pôde atender essas demandas e ainda cuidar de si, da sua própria higiene, entendeu? Então, quanto mais novinho o bebê, de mais sonecas ele precisa, né? De mais sono durante o dia ele vai precisar, né? De mais sono durante o dia ele vai precisar que você proporcione isso para ele. Então, você sabendo, você tendo organização, você conseguindo organizar a rotina sua, do bebê, da sua casa, enfim, com a chegada do bebê, você vai saber o horário em que ele vai estar na soneca, né? E o que você pode fazer naquele momento, quanto tempo dura, mais ou menos, né? O que dá tempo de você encaixar ali. Além disso, o bebê não mama, não é mais só mamar no peito, não, tá? O bebê toma banho, o bebê passeia, o bebê interage com a família, brinca, enfim, ele faz outras coisas que não necessariamente precisa ser com a mãe. É possível pedir ajuda, é possível pedir apoio, é possível delegar, né? É possível você ter uma pessoa ali para te ajudar, para estar contigo nesse momento, para poder te liberar, né, nessa situação.
Ah, Janice, mas eu sou sozinha, o meu marido, o pai do bebê, trabalha o dia inteiro, sai 5 da manhã, 6, só volta 8, 9, 10 da noite. Eu tô numa cidade que não tenho ninguém da minha família aqui, eu não tenho ajudante. Então você vai ter que ser ainda mais organizada e vou te falar, isso era o que acontecia comigo, essa era a minha realidade. Eu tive os 3 primeiros filhos longe de todas as famílias, tá? Eu tive o 4º filho longe da minha família e eu precisava, né, assim, eu tinha ajudante, graças a Deus, eu tive a graça de poder contratar ajudante. Mas, se você não tem, então é uma necessidade ainda maior de que você se organize, de que você observe o bebê, de que você entenda o bebê, para que você saiba como, quando atender a demanda dele e quanto tempo vai durar, né, esse atendimento, essa demanda, tá bom? Não consigo fazer mais nada, quero minha vida de volta. É o final aqui da pergunta, olha... Sinto muito, né? Isso aí não tem como te prometer, tá? Isso não vai acontecer nunca mais. Você teve um filho, né? Você teve um bebê. Então, a gente nunca volta. As coisas passam, né? Na live de ontem eu tava falando sobre ensinar o bebê a deixar as coisas para trás. Então, aquela vida que você tinha antes do bebê, ela não vai voltar. O que vai acontecer, né? O que tem que acontecer, o que é saudável, o que é melhor para você, é você encontrar o caminho da felicidade, da organização, do relaxamento nessa vida que você tem agora. Mas o que passou, passou, né? A gente não volta para aquela faculdade na qual a gente já se formou, né? A gente pode voltar para a faculdade e talvez fazer um outro curso, né? Bebê, quando sai da fralda, ele não volta para a fralda, não sei no final da vida, né? Mas eu tava falando disso ontem, na live de ontem. Passou, passou, ficou para trás, não vai voltar, é daqui para frente. Então você tem que viver o hoje, você tem que organizar o seu momento e tirar e aprender a tirar prazer, felicidade dele agora. Eu te garanto, é possível. Você só precisa se organizar e relaxar um pouco, encontrar o seu momento, né? Encontrar as suas coisas, a sua vida, o que você gosta de fazer e voltar para isso. Como identificar as janelas de sono? A janela de sono a gente chama normalmente aquele período em que a criança fica acordado, né? Entre o momento em que ela acorda e o momento que ela adormece de novo sem irritação, ou seja, de uma maneira natural, dentro do funcionamento normal do organismo dele. Como é que você vai identificar a janela de sono? Da hora que o bebê acorda, acordou bem? Se acordou bem, ok, começou uma janela de sono. Dormiu bem? Se ele acordou bem, ok, a soneca foi efetiva, começou ali a janela de sono. Adormeceu de uma forma tranquila, calma, relaxado, fechou uma janela de sono. Ele foi saudável, ele foi tranquilo. Então, quando ele começa a apresentar sinais de sono, sonolência, o olhar fica parado, ele fica desatento, tem bebês que começam a bater na cabecinha, tem bebê que puxa o cabelo, tem bebê que bate no rostinho, bocejar e sonolência mesmo, né? Apresentar assim aqueles sinais, o bebê começa a perder o interesse pelas coisas. Neste momento, ele está encerrando uma janela de sono. Ele precisa adormecer neste momento. Então, como identificar? Se ele acordou bem, você identifica que começou uma janela de sono, né? Se ele vai relaxando depois de um tempo, 1 hora, 2, ele começa a apresentar sinais e ele relaxa e ele adormece tranquilamente, assim você identifica a janela de sono dele. E aí você vai vendo, né? Fazendo, contribuindo, levando o organismo dele a funcionar de uma maneira saudável ao longo do dia. Eu chamo esse período de micro-rotinas, porque tem coisas que tem que acontecer nesse período, tá? Em que o bebê tá acordado. Então eu chamo de micro-rotina.
Quando você começa a observar esse intervalo saudável, você vai conduzindo, isso é ensinável, você pode aprender, né? Como é que você conduz o bebê, como é que você conduz essa micro-rotina para que ele adormeça bem, para que ele adormeça tranquilo, para que ele acorde tranquilo. Então, quando você começa a ajustar essa micro-rotina e começa a observar que o bebê está acordando bem, está adormecendo bem e que esse período está sendo mais ou menos regular no momento em que você está vivendo, à medida que o bebê vai amadurecendo, ele vai mudando e você vai observando e você vai identificando, você vai observando as mudanças. Por exemplo, ele começa a acordar mais cedo, a soneca dele fica um pouco mais curtinha, mas ele acorda bem. Então você começa a observar que tá havendo um amadurecimento ali, ele tá começando a diminuir o sono do dia e ele começa a aumentar o sono da noite, ele começa a apresentar uma sonolência talvez mais cedo, né? E adormece de uma maneira tranquila, tá? Então, a janela de sono é isso. Como é que você identifica? O bebê acordou bem? Começou. O bebê adormeceu bem? Terminou, tá bom? E você identifica favorecendo, né, proporcionando hábitos saudáveis de micro rotinas, né, de pequenas rotinas, de pequenos períodos durante o dia. Você favorece, proporciona isso e observa o seu bebê, tá? E aí observa como é que ele reage a essa condução, a essa organização que você vai proporcionar para ele. Bebê de 6 meses, vários despertares com a introdução alimentar. Como ajustar? Bom, o bebê de 6 meses ele está crescendo, né? Eu acabei de falar. Introdução alimentar, por si só, já é uma quebra de rotina. Já está acontecendo uma quebra na rotina. E aí, o que acontece? Toda quebra de rotina desajusta um pouco o sono do bebê, né? Porque ele fica meio estressadinho, ele não tá acostumado com aquilo, ele não aprendeu aquilo, né? Não foi esse o jeito que ele soube fazer, que ele aprendeu o que ele tá acostumado. Então ele fica assim meio estressadinho, tá? E aí isso acaba refletindo no sono noturno. Então a introdução alimentar por si só já é uma quebra de rotina, já é um pequeno desajuste, mas isso aí vai durar de 3 a 5, 7 dias, tá? Não mais do que isso. Talvez até dependendo da introdução que você faça, se você apresentar muitas coisas diferentes, muitas comidas, né? Apresenta 3, 4, 5 frutas na semana, mais 3, 4, 5 legumes e preparos de carne, não sei. Então pode acabar se prolongando enquanto ele tá naquele momento assim, aprendendo sabores novos, texturas novas, tá? Mas acontece também, tá acontecendo o amadurecimento dele, tá? Então começa a haver mudança nos padrões de sono. Isso causa despertares noturnos? Não é para causar, tá? A princípio, não é para causar. Mas percebe que são 2 quebras de rotina? Percebe que ele está passando por 2 mudanças? Tem a introdução alimentar e tem o próprio amadurecimento dele. Então, assim, é possível, né, que seja isso. Aí você me pergunta, como ajustar? Olha, você tem que manter aquilo que já está estabelecido. Lembrando que está havendo mudanças, o organismo dele está mudando as necessidades, né? O organismo dele na verdade começando aqui, nasce, né? Mas com 6 meses vai apresentar aí alterações no padrão de sono. Então, observar sempre, tá? Observar e não alterar aquilo que já está estabelecido, tá? Horário das refeições, horário das sonecas. Mas se ele acordou mais cedo? Bom, se ele acordou mais cedo, observa como ele acordou. Se ele acordou bem, se ele dormiu bem na soneca e ele acordou mais cedo, é alteração no padrão de sono, tá bom? Tá tendo alteração aí no padrão de sono. Então, vai respeitando isso também.
Agora, você não pode abrir mão, como eu falei, daquilo que já está estabelecido, tá? De dormir no quartinho, se ele tem um quartinho, né? Vamos lá, não mudar o ambiente de sono noturno dele. Ele já tá passando por mudanças, né? Ele já tá passando por quebras na rotina. Então, assim, não leva ele pro seu quarto, pra sua cama. Não passa a fazer ele dormir no seu colo, porque, ai, coitadinho, não tá dormindo. Ai, porque tá passando por um momento de introdução alimentar. Ó, introdução alimentar é uma coisa e o resto da vida é o resto da vida, tá? Então, o que tem que mudar é a introdução alimentar. O que tem que mudar é o padrão de alimentação. Vai influenciar no sono? Vai influenciar no sono. Como é que você ajusta? Como é que você contribui? Mantendo aquilo que já está estabelecido. Inclusive a observação do bebê, tá? Inclusive o cuidado do bebê. 5 anos. Sempre dormiu na cama dele, mas agora mudou. Ué, mudou pra onde? Mudou? Como assim mudou? Sempre, 5 anos, começa por aí, né? 5 anos. Sempre dormiu na cama dele, mas agora mudou. Eu acho que o que mudou aí é você, a família. Estabeleceu uma coisa, né? Conseguiu, garantiu, fez acontecer e agora mudou. A criança, ela vai, à medida que vai crescendo, inclusive adultos, né? Você muda de coisas que você gosta, que você quer fazer, de interesses, você muda. Às vezes é satisfeito, às vezes não, tá? Então ele pode, agora mudou, agora ele quer dormir na cama da mãe. E aí, 5 anos? 5 anos? 5 meses eu te ajudo, agora 5 anos? Eu sinceramente, assim, eu nem entendi qual que é a dificuldade, né? Assim, você não tá conseguindo falar pra ele, volta pra sua cama, é lá que você tem que dormir, né? Não sei se ele tá levantando, se tá chorando na hora de ir pra cama, mas, gente, tem 5 anos. Você quer que ele durma na cama dele? Bebê, sua cama é essa. Se você quiser chorar, se você quiser ficar triste, se quiser o colinho da mamãe, vem aqui, chora, fica triste, a mamãe te entende. É muito ruim ter que dormir na própria cama, mas você vai ter que dormir na própria cama. Se com 5 anos começa a mudar, né, e começa a ser satisfeito, como é que vai ser com 13, 14? Vai mudar o horário de chegar em casa, sexta-feira à noite. Com 8, 9, vai... Sempre fez o dever de casa, pode ser que mude, pode ser que queira mudar, e aí? Né? Vai mudar? A responsabilidade dele vai mudar? E aí, mãe? Né? Onde é que você tá? Né? Onde é que você tá nessa hora? Com 5 meses, como eu falei, com 5 semanas, a educação é diferente. A educação é por gestos, é por comportamento, mas é educação, continua sendo educação. Você começa a educar no momento que nasce. Sempre dormiu na cama dele, mas agora mudou. Continua sendo a cama dele. Ele continua tendo a cama dele. Você continua sendo a mãe, né? A família continua tendo autoridade aí nessa casa, tá bom? Não consigo conciliar maternidade e trabalho. Deve ser um trabalho formal, né? Um emprego. Nem eu. Nem eu. Ninguém consegue, né? Algumas coisas a gente tem que delegar, né? Eu há 10 anos que eu não levo meus filhos na escola. Né? Não exatamente. Então, às vezes eu tenho folga, como eu trabalho numa outra cidade, às vezes é feriado lá e não é aqui, né? Então eu tô em casa, mas eles estão na escola. E aí eu levo eles na escola, né? Sempre fiz questão de levar. Até para poupar um pouco o pai deles, sabe? Pra, não, dorme mais um pouquinho aí, deixa que eu levo as crianças, que eu tô de folga, eu volto e durmo, né? Tomava café com ele e tal, ele saía pro trabalho e eu dormia. Mas o que eu tô querendo dizer é que conciliar 100%, você não vai conseguir fazer tudo que talvez você esteja ansiando
fazer pelo bebê, né, na sua maternidade, e fazer tudo que esperam de você no trabalho, que você se propôs a fazer, né, por meio do seu contrato, alguma coisa você vai ter que passar para outra pessoa. E normalmente nós passamos para as avós, nós passamos para as babás, porque o nosso trabalho não tem como você passar para outro, né? Você assinou um contrato de que você vai fazer aquele trabalho. E a maternidade também, você assinou um contrato. Mas, como eu falei, você consegue contratar uma outra pessoa, você consegue pedir ajuda, né? Eu tenho muitas amigas que, assim, a criança passa o dia inteiro na casa da avó, né? Vai pra escolinha e tal, mas é a avó que cuida. A mãe chega à noite, né? A mãe e o pai chegam à noite, pegam as crianças, pegam o bebê e é o que dá, né? Então, assim, não se cobre tanto, né? Agora, eu tenho uma legião de outras amigas que simplesmente, ao terem bebê, abandonaram seus empregos formais, abandonaram seus trabalhos formais, né? É uma opção também, né? Eu vou te falar, eu acho que quase todas as minhas amigas, eu sei de duas, quase todas as minhas amigas que tiveram filhos na mesma época que eu tive a minha primeira filha, todas, só duas que continuaram trabalhando fora, e mais eu, né? Mas todas largaram os empregos, todas largaram o seu trabalho. Então, assim, quando você fala, não consigo conciliar maternidade e trabalho, você tem que conciliar, você tem que procurar conciliar o máximo que dá, né? Aquilo que dá. Então, tem horários no seu trabalho que você não consegue abrir mão. Tem trabalhos que você vai executar no seu trabalho que você não consegue abrir mão, que não tem como você não executar, né? Tem coisas que... Aliás, tem coisas. O trabalho é seu, né? A contratada é você, né? Então, é você que tem que executar, porque se tem outra pessoa lá para fazer esse trabalho, então promove essa outra pessoa. Não sei. Né? Talvez, de repente, trocar de trabalho, trocar de emprego, procurar um outro emprego, né? Procurar um outro trabalho, procurar um outro tipo de trabalho, né? Trabalhar como autônoma, né? Trabalhar, não sei, com alguma outra coisa. Agora, conciliar 100%, você não vai conciliar, você não vai estar em casa o tempo todo, né? Até que idade as crianças devem fazer sonecas? Até elas crescerem, amadurecerem, envelhecerem e continuarem vivas. Soneca é para todo mundo. Cochilo, a soneca é muito importante para o ser humano. Hoje mesmo eu estava falando com a minha filha, ela estava me contando que na escola dela, ela tem ali muito pouco tempo para o almoço, acho que é meia hora para o almoço, e aí ela já volta para a aula. Eu falei assim, olha, a escola está dificultando o seu aprendizado. O que acontece durante o período de sono profundo? Que a gente transfere as informações assimiladas durante o período acordado para a memória de longo prazo. É a hora que eu fixo o aprendizado, né? É a hora que realmente é a hora que eu fixo aquele aprendizado, é a hora que de fato eu aprendo, né? Quem nunca ouviu falar daquelas técnicas que você grava a matéria, né? Você lê a matéria para estudar e aí você põe um fone de ouvido e dorme ouvindo aquilo ali. Eu nunca experimentei, mas eu já ouvi testemunhas assim, né? Muitas pessoas falando que é assim que eu aprendo, né? Fico ouvindo aquilo enquanto eu durmo. Então, o que acontece? É durante o sono que você assimila. E o bebê, ele tá aprendendo o tempo inteiro. Tudo é novo para ele o tempo inteiro. Então, até que idade as crianças devem fazer sonecas? Olha, sempre. O que vai acontecer é que elas vão diminuindo. Gente, existem inúmeros estudos, tá? Eu fiz um vídeo também sobre a soneca, que eu falei sobre vários benefícios da soneca, do cochilo para os adultos, tá? Eu citei, assim, as culturas, o desenvolvimento. É muito importante, é muito benéfico e é necessário. Então, o que vai acontecendo... Vamos lá, o bebê ele tá aprendendo o tempo inteiro, ele tá assimilando o tempo inteiro.
Então, ele precisa muito mais, além de estar crescendo, de estar amadurecendo, de estar revigorando os músculos, né? Não é só a formação da inteligência, não é só contribuição para o QI do bebê, para a inteligência, para a memória do bebê. Não é só isso, mas todo o organismo dele. Então, ele precisa muito mais do que um adulto. Então, o que vai acontecendo é que vai diminuindo. Agora, chegar um momento em que não precisa mais fazer sonecas, eu tava vendo, inclusive, um estudo de que um grupo de pessoas, mais ou menos assim, tá? Não vou conseguir reproduzir esse estudo fielmente agora, mas é mais ou menos assim. Um grupo de pessoas foi apresentado 100 pares de rostos e nomes para eles. E aí, durante um período da manhã, eles ficaram por ali. Aí eles foram divididos. Um grupo tirou um cochilo, tirou uma soneca, e o outro grupo continuou fazendo atividades cotidianas, atividades corriqueiras e tal. Depois, à tarde, no final da tarde, foi apresentado de novo outros 100 pares de nomes e de rostos. O grupo que tinha feito o cochilo, ele, né, que fez a soneca, ele estava mais bem disposto, ele aprendeu melhor, ele assimilou melhor essa segunda rodada do que aquele grupo que não fez. Então, é isso que acontece. Eliminar totalmente a necessidade, isso não vai acontecer. Então, eu estava falando com a minha filha hoje. Falei, olha, a escola está te ajudando, né, a não aprender direito o conteúdo, porque te dá aula de manhã, te dá aula de tarde, te dá meia hora de almoço, você come rápido, come mal, né? E vai durante a digestão voltar para aula. Não concordo que esteja sendo bom para você não, tá? Então o que vai acontecer é que o bebê vai diminuir a quantidade de soneca, mas eliminar a necessidade não, tá? Porque as sonecas são importantes. Acabei de falar, gente, não é só inteligência, humor, não é só a questão da soneca, tá? É o sono profundo. Então, por exemplo, quando eu falava assim, o adulto também precisa, não pode ser aquele sono leve e mal feito, né? Aquele cochilo, aquele descanso leve e mal feito após o almoço. Pode ser curto, tá? Ele pode ser de 30 a 40 minutos, porque o adulto, ele entra rápido no sono profundo. Então, ele pode ser curto. Gente, teve uma época na minha vida, quando eu tava estudando em Pirassununga, que eu dormia, era meia hora, eu fazia atividade física, eu chegava e aí eu dormia meia hora, mas era uma meia hora que me fazia assim, depois ir até não sei que horas estudando. Não entrava na madrugada, porque você sabe que eu não sou o tipo de pessoa que perde noites de sono, né? Até entrava assim, até foi uma época da minha vida assim bem difícil, que eu admirava algumas colegas minhas que conseguiam ir pra cama 10 horas da noite. Então eu chegava perto de meia-noite sim, tá? Mas eu chegava perto de meia-noite bem, tinha meia hora, 5:30 da tarde. Eu chegava às 5:30, tomava banho, deitava meia horinha e aí saía pro jantar. Então, além de você preparar novamente, né, o seu organismo para mais um período, para mais uma sessão, né, para mais um expediente de atividades, eu precisava, porque eu estudava o dia inteiro, à noite era a hora que eu tinha para estudar sozinha, né, ainda tinha que cumprir atividade física e outras atividades. Isso me dava fôlego, né, cerebral para fazer o meu estudo no final da noite, né? Revisar a matéria dada no dia, preparar a prova, preparar trabalho, né? Esse tipo de coisa. Então, além de humor, tranquilidade, relaxamento, inclusive rejuvenescimento, tá? As células se revigoram, os músculos se reconstroem. Eu estava vendo uma outra profissional, neurocientista, falando inclusive da importância do sono para quem faz fisiculturismo, tá? Então é muito importante, porque é o momento que o músculo realmente se revigora, se reconstrói, e ela estava falando, cresce, né? Então essa é a importância das sonecas, tá? É durante o sono que é liberado o hormônio do crescimento, né?
nos bebês, nas crianças. Então, por tudo isso, e aí como eu já falei, né, ela contribui pro humor. O sono baixa o hormônio do estresse, que é o hormônio que te faz ficar acordado. Você precisa dele para ficar acordado, para ficar alerta, para fazer suas coisas do dia a dia. Quando ele baixa esse hormônio do estresse, você fica mais calmo, você fica mais tranquilo, você fica mais relaxado, e isso ajuda no sono noturno, tá? Então, todas essas, e deve ter mais algumas que eu acabei esquecendo de falar. Ah, o que é ruído branco? Me perguntaram aqui. O que é ruído branco? Olha, ruído branco é aquele ruído, é aquele barulho que não te incomoda, pelo contrário, te relaxa. Já viu gente que gosta de dormir com o barulho do ventilador? Às vezes o ventilador nem tá virado pra pessoa, a pessoa, preciso do ventilador aqui. Barulho de ar-condicionado, tá? Barulho de chuva, barulho de aguinha caindo. Já viu umas fontezinhas que você compra em loja de produtos naturais? Que ela fica funcionando, tem gente que tem aquilo no quarto, fica funcionando o dia inteiro. Isso é ruído branco, tá? É aquele barulho que te relaxa. Tem gente que gosta de dormir com o barulhinho da chuva, né? Pro bebê, além de sons da natureza, chuva, aguinha, pássaros, mata, o som do útero, o barulho do útero. Tem alguns aplicativos, tem alguns vídeos no YouTube que reproduzem esses sons, tá? E esse som, ficar ouvindo o barulho do útero, pro bebê é muito relaxante, pro bebê é muito calmante, né? Ele fica relembrando, né? Acalma ele, tá? Então isso é ruído branco, é um ruído que não te incomoda, pelo contrário, te relaxa. Dorme no colo, mas quando vou colocá-lo no berço, acorda e chora. Como fazer? Bom, tem duas opções aí, né? Como é que eu fiz? Eu colocava no berço sonolento, ainda acordado, para que aprendesse a adormecer no berço. Se já tá dormindo no colo, né? Se você já ensinou, né? Você já fez isso, já tá contribuindo para isso, é provável que ele resista, é provável que ele chore, é provável que ele te dê algum trabalho nas primeiras vezes, tá? Mas essa é uma opção, essa é uma forma. A outra é você esperar, observar ele entrar no sono profundo, tá? Que a respiração dele vai ficar muito leve, tá? Ele vai ficar muito paradinho. Às vezes, né, ele dá aquela suspirada, faz assim, é sinal de que ele tá entrando num novo ciclo de sono, que é o sono mais profundo. Leva em média cerca de 20 minutos. O bebê, quando ele adormece, ele passa um tempo ainda de sono leve e agitado. Ele ainda se mexe muito, quanto mais cresce, mais rápido. O adulto, quando adormece, já vai mergulhando para o sono profundo, mas o bebê não, ele passa cerca de 20 minutos no sono, nesse sono, esqueci o nome agora, uma sigla. Então, o que você pode fazer é esperar ele entrar no sono profundo, é esperar passar esses 20 minutos, observar, né? Ele diminuiu o ritmo da respiração, ele tá mais molinho, ele tá mais paradinho, ele tá mais quietinho. Aí você coloca ele no berço, que dificilmente ele vai acordar. Agora, se ele só adormece no seu colo, ele vai continuar adormecendo no seu colo e você vai continuar precisando esperar esses 20 minutos para que você coloque no berço e ele não acorde. Se tiver tudo bem para você, ótimo. Para mim, eu sabia que não estaria. Então, eu já ensinei logo a dormir, a adormecer no berço. Por último, as sonecas do dia tem que ser no quarto e no escuro? Sim, se você estiver em casa, se ele já tem um quarto, tá? Esse é o ideal. Nem sempre você vai conseguir, é possível que não. Então, se você estiver fora desse ideal, não deixe de provocar, de estimular, de favorecer essa soneca, tá? Mas esse é o ideal, sim. Precisa ser uma escuridão, um breu absoluto? Seria ótimo, fantástico, mas você não vai conseguir. A luz do sol que está nessa parte da Terra não vai te permitir isso, tá? Mas se você conseguir... precisa colocar um blackout, uma coisa assim, tampar a janela, botar aquelas janelas...
Se você tiver condições, eu já falei, ótimo, mais uma cortina, uma persiana atende? Sim, é escurecer o quarto o máximo que você puder, tá? Vou botar o bebê para dormir debaixo de sol, na praia, você pode até conseguir. Você tá na praia, né? Você tá na praia, chegou a hora da sua... Favoreça, dê o seu jeito, coloque alguma coisinha assim que faça um escurinho para ele, né? Tire pelo menos a luz direta do sol no olho, a luz direta no olho, mas se não conseguir esse ambiente perfeito, esse ambiente ideal, que ele faça da maneira como você conseguir. Agora, é bom sim que seja no quarto, se você está em casa, que ele tenha um quarto. Ah, não, mas eu moro com minha sogra, eu moro com minha mãe, então dormimos eu, o pai dele e ele no nosso quarto. Tá, tudo bem, mas ele tem o bercinho dele, ele tem o cantinho dele, né? Dorme no canto da sua cama, tudo bem, é ali que você estabeleceu. Então, que seja ali. Ali é o local do sono para ele, tanto da soneca quanto do sono noturno. Então, o ideal é que seja ali, porque isso contribui até para a rotina e para a tranquilidade, para a segurança dele, tá? Isso dá segurança para ele. Ele fica tranquilo na hora de adormecer, porque ele já reconhece ali como um ambiente seguro. Ele pode relaxar, tá? Então, estando em casa, se ele tem um espaço que é dele, o que não é ideal é, estando em casa, ele tem um espaço que é dele, aí ele dorme. Uma hora no berço, uma hora no cercadinho, uma hora no bebê conforto, uma hora no seu colo, uma hora no sofá, uma hora no tapete da sala, uma hora no tapete do quarto, uma hora com o irmãozinho na cama. Aí complica, aí vai te atrapalhar um pouquinho à noite, tá? E pode ser que ele te dê trabalho à noite, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessa live e a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau. Eu não acredito que... Jura? Oi? Podem entrar. Eu achei estranho. Menina do céu. Vou guardar lá na bolsa. Tá, guarda lá na bolsa. Vou continuar aqui. O que é isso? É a hora que eu fixo o aprendizado. Já estão indo? Tchau, beijo. Ei, meninos! Voltem aqui. Foram.